Salve, salve, galerinha do Aula Paraná, tudo beleza com vocês? Prof. Jorge na área com mais uma aula de Biologia para a segunda série do ensino médio, trazendo hoje para vocês uma retomada de conteúdos. Vamos trabalhar com os grupos desde os protocordados, vamos trabalhar com equinodermos e também com os vertebrados. Tá? Então vamos começar a nossa aulinha? Tá? Eu trouxe aqui para vocês a primeira pergunta. Vamos olhar aqui nesse slide. O que é que nós temos em comum com o Patrick Estrela e com a Pérola? Tá? Dois personagens que nós temos lá no Bob Esponja. Quais são as semelhanças que nós vamos apresentar? Nós vamos responder essa pergunta no término dessa aula aí. Quem já souber a pergunta durante a aula já pode deixar nos comentários. Vamos lá? Então, nossos objetivos de hoje serão caracterizar um cordado, ver que características vão apresentar esse grupo. Vamos diferenciar os subfilos de cordata, que são os cefalocordados, urocordados e os vertebrados. Vamos também identificar um equinodermo, que é um outro grupo dentro dos deuterostômios, que já vamos ver o que é, e compreender as principais características de peixes, anfíbios e répteis, que foi o grupo que nós estudamos até então. Vamos lá. Então, eu trouxe mais uma perguntinha aqui para vocês, que é a seguinte: somos mais parecidos com artrópodes ou com equinodermos? Se a gente for analisar aqui essa figura, que nós temos uma árvore evolutiva, um cladograma, tá? Nós vamos apresentar aqui, ó, cordata, que é o nosso grupo, tá? Cordados ali no verdinho, e os artrópodes vão estar lá no grupo rosinha, tá? Na cor rosinha ali na imagem. Então, nós estamos mais próximos dos equinodermos ou dos artrópodes? Os artrópodes estão lá no quadradinho rosa, e os equinodermos estão no mesmo grupo que a gente, tá? Então, nós somos mais parecidos com equinodermos. Belezinha? Tá, então, vamos prosseguindo. O que é deuterostômio? Pessoal, no início da aula eu comentei sobre os deuterostômios e também temos os protostômios. Então, a gente tem que recordar um conteúdo lá da primeira série do ensino médio, que é embriologia. Vamos analisar nessa figura aqui, tá? O que nós vamos ver? Nós vamos ver aqui dois grupos, protostômios aqui no lado de cima e deuterostômios na parte de baixo. O blastóporo, que é uma estrutura embrionária, nos deuterostômios, ele vai formar inicialmente o ânus para depois formar a boca. Já nos protostômios, ele vai formar primeiro a boca para depois o ânus. Então, nós somos deuterostômios, nós estamos nesse grupo aqui. Então, o blastóporo, ele vai originar o quê? O ânus, belezinha? Prosseguindo. Então, os equinodermos é o primeiro grupo de deuterostômios que nós vamos trabalhar. Então, vamos só relembrar aqui quem são os equinodermos. Então, são as estrelas do mar, as bolachas da praia ou bolachas do mar, que também podemos encontrar com essa nomenclatura, e também os pepinos do mar. Tá? Então, são os principais grupos de equinodermos. Lembrando que estamos retomando apenas o nosso conteúdinho hoje. Tá? Grupo dos cordados. Quem são os cordados? Tá? Se a gente for pegar a origem da palavra cordata, são aqueles que têm corda. Mas, professor, o que é essa corda? Tá? São duas cordas que nós vamos estar abordando. Vamos olhar aqui a imagem. A primeira corda é o cordão dorsal, que vai estar presente dentro desse grupo. Pode estar presente tanto no estágio embrionário, nos estágios larvais, quanto no estágio de adulto. E também nós temos o cordão nervoso dorsal, que também vai estar presente aqui dentro do grupo dos cordados, a gente vê ali na figurinha ali, tá? E nós temos também outra característica, a cauda pós-anal. Então, essas são as três características que nós vamos observar dentro dos cordados. Cordão nervoso dorsal, cordão dorsal também e a cauda pós-anal. Beleza? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês, pessoal, uma musiquinha, é um pouquinho antiga, é um funk antigo, que é uma paródia da música Glamurosa. Vamos cantar lá, pessoal? Então, acompanhem lá. Filo cordata, tem tubo e notocordo, urocordata, acide tunicado na areia, o anfioxo faz a filtração. Cefalocordata é a sua divisão, vertebrada apareceu, craniada então surgiu, toda a terra ocupou, pouco a pouco evoluiu, subfilo de sucesso faz a ocupação, divide o planeta com artrópodes então. O que nós queremos mostrar nessa música, pessoal? Que os vertebrados aqui, que a gente vai trabalhar, eles são o subfilo de maior sucesso junto com o filo dos artrópodes, ou seja, eles ocupam todos os tipos de ambientes do planeta Terra. Então, também estou trazendo aqui outras informações. Quais são elas? Eu trago o que são os cefalocordados e trago também quais são os urocordados, que nós vamos especificar nos próximos slides. Porém, vamos trazer um quiz antes aqui para vocês. Vamos lá? O que está dizendo?
Os equinodermos são animais exclusivamente marinhos. São triblásticos e celomados, com características que os aproximam dos cordados. A característica presente em equinodermos que se aproxima dos cordados é: alternativa A, são protostômios; alternativa B, são deuterostômios; alternativa C, tem cordão dorsal; ou alternativa D, tem cordão nervoso dorsal. Um tempo para vocês refletirem. Então, galerinha, suave na nave, conseguiram responder? Acabei já colocando a resposta aqui para vocês, que a característica que vai nos trazer aqui mais semelhantes aos equinodermos é o fato de sermos deuterostômios, que é quando o blastóporo vai dar origem ao ânus. Tá? Então, vamos prosseguindo aqui. Então, quem são os cordados? Tá? O grupo dos cordados, quais são eles? Nós temos aqui os cefalocordados, urocordados e os vertebrados. Então, dentro do filo cordata, eu tenho esses três grupos. Os anfioxos, que vão ser os cefalocordados, os tunicados, as assídeas, que são os urocordados, e os vertebrados, que são mais próximos da nossa espécie aí, que a gente já vai entender um pouquinho sobre eles. Tá? Urocordados. Vamos falar um pouquinho sobre esses bichos aqui, tá? Que eles vão ter uma notocorda na região caudal. Eles têm notocorda, característica de cordado. Porém, essa notocorda pode persistir ou não no adulto. Ele vai depender do grupo aí, tá? Eles são marinhos, todos marinhos e são filtradores. Além disso, eles têm um sistema circulatório aberto e são hermafroditas, tá? Então, são as assídeas. Então, eu coloquei aqui no slide para vocês a fase larval de uma assídia e também eu coloquei a fase adulta também, tá? É bem confundível com poríferos, que a gente pode observar pela imagem. Próximo grupo que nós vamos trabalhar são os cefalocordados. Também são animais marinhos, pessoal. Cefalocordados são marinhos e também são filtradores. Eles vão viver ali próximo da areia da praia, tá? Então, bem possível que você já tenha encontrado eles, mas não sabia o que era, tá? Então, o que são esses cefalocordados? Eles vão apresentar algumas características, como, por exemplo, a gente observa aqui, as fendas faringianas aqui ó, nessa figura, tá? Que é essencial para a filtração que esse animal vai fazer. Além disso, ele tem sistema circulatório fechado, já diferente das assídeas, tá? E eles vão apresentar, ao invés de coração, seio venoso. Sistema nervoso ele é simples, já que ele é um bicho pequenininho ali e ele tem o hábito de ser filtrador, tá? Então, cefalocordados. Temos também o grupo dos vertebrados. Pessoal, então, quando a gente está falando em vertebrado e invertebrado, a gente tem que levar em consideração a estrutura óssea, o endoesqueleto presente nesses organismos. Tá? Então, quando eu estou falando em vertebrado, tem que ter vértebra, crânio e encéfalo. Tá? Então, são essas as características que você vai definir aí. Então, vamos lá para o slide novamente. Então, os vertebrados, eles são adaptados a diversos tipos de ambiente. Então, ocuparam a maior parte do planeta juntamente com os artrópodes. Vão apresentar uma crista neural e crânio. Então, crânio é uma característica. Então, temos um grupo específico de vertebrados que são os craniados, que a gente já vai ver daqui a pouquinho. Endoesqueleto e coluna vertebral, também características essenciais. Tá? E epiderme multiestratificada. Então, a nossa pele, tá? Então, o que a gente vai ter? A nossa pele ela vai ter multiestratos de células epiteliais. Então, é característica desse grupo de vertebrados também. E eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, como anfíbios, mamíferos e aves, tá dentro do grupo dos vertebrados. Tá? Então, que relação evolutiva que nós vamos apresentar nesses grupos? Tá? Nós vamos estudar sempre
equinodermos, cefalocordados, urocordados e vertebrados. Tá? São os grupos que a gente vai trabalhar dentro do ensino médio. Mas nada impede de vocês também realizarem alguma pesquisa sobre alguns outros grupos aqui dentro dos deuterostômios. A relação evolutiva que nós temos com equinodermos é que todos somos deuterostômios. Relação evolutiva que nós vamos ter com cefalocordata, urocordata, é que também nós somos cordados, nós vamos apresentar notocorda. Só que a nossa notocorda vai estar na fase embrionária, não vai permanecer no adulto. Tá? Vamos lá. Vamos para o nosso segundo quiz. Acompanhe. Os grupos dos cordados apresentam a notocorda como característica fundamental que define o grupo. Protocordados, cefalocordata e urocordata, podem ou não manter a notocorda na fase adulta. O grupo de cordados que pode manter essa característica é, alternativa A, vertebrada, alternativa B, cefalocordata, alternativa C, urocordata ou alternativa D, craniata. Pensem um pouquinho e já vamos retornar. Então, galerinha, beleza com a Tereza? Conseguiram encontrar a alternativa correta dessa questão? Tá? Então, vamos analisar o que ela está perguntando para a gente. Ela quer saber aqui, vamos olhar no slide, a característica presente em equinodermos que se aproxima de cordados. Quem assinalou ali que essa característica de equinodermos que aproxima-se de cordados e assinalou deuterostômios, acertou. Lembrando que deuterostômios são aqueles organismos que o blastóporo vai dar origem ao ânus. Belezinha? Vamos lá? Então, o que nós vamos apresentar agora? Quais são os cordados? Quais são esses grupos que vão apresentar notocorda, cordão dorsal e vão apresentar também cauda pós-anal, que é muito importante a gente estar recordando isso daí, belezinha? Então, eu trouxe para vocês aqui 3 grupos de cordados. Vamos lá? Quem são esses grupos? Cefalocordados, urocordados e os vertebrados. Vamos analisar cada um desses grupos de uma maneira um pouquinho mais aprofundada, sendo que é uma retomada de conteúdo, vocês podem estar retornando na aula só de protocordados para poder visualizar todos os detalhezinhos. Então, o que nós vamos ter? Primeiro grupo, urocordados. Urocordados, eles vão ser organismos, notem aqui, que eles vão apresentar uma notocorda na região caudal. Então, a notocorda aqui nessa sídia vai estar na região caudal, aqui na cauda. Também, a notocorda ela pode persistir ou não no adulto. Tá? Então, quando eu tenho um tunicado, essa notocorda ela pode estar ausente no adulto aí. Porém, diferente de cefalocordado, que a notocorda vai permanecer também no estágio adulto. São animais marinhos e filtradores, notem o formato aqui desse tunicado, dessa sídia, tá? Que é específico para a filtração. Além disso, o sistema circulatório aberto, eles vão ser hermafroditas.
Tá? Então, nós trazemos aqui um pouquinho só das principais características dos urocordados e vamos falar agora um pouquinho dos cefalocordados. Belezinha? Vamos lá? Quem são esses grupos aqui? São animais marinhos e filtradores também, só que eles vão apresentar diferença. Eles vão apresentar essas fendas faringianas aqui, que é utilizada no processo de respiração desse grupo. Lembrando, cefalocordados vão permanecer com a notocorda na fase adulta. Já vai ter sistema circulatório fechado, não tem coração, tá? Não é que eles tenham um coração de gelo, como muitos podem pensar, eles não têm coração realmente. E eles têm, no lugar disso, um seio venoso que tem uma função semelhante. E o sistema nervoso, ele é simples, tá? Então, são animais filtradores que vão estar ali vivendo, principalmente ali na orla da praia, tá? Então, vocês podem também ter contato com eles, inclusive até ter visto. Podem até ter visto esse grupo aqui. Próximo grupo que nós vamos falar são os vertebrados, tá? Aqueles animais que vão apresentar encéfalo, vão apresentar crânio e vão apresentar uma coluna vertebral e também a epiderme multiestratificada. Porém, o que é importante a gente estar lembrando aqui? Que esse grupo tem como a maior parte dos seus representantes ocupando todo o ambiente terrestre e também o ambiente aquático. Então, juntamente com artrópodos, são um grupo de animais que têm melhor adaptação para o ambiente terrestre. O que eu trouxe para vocês? Eu trouxe aqui anfíbio, também trouxe um mamífero e trouxe também uma ave. Tá? Nós falamos um pouquinho sobre anfíbios, tivemos aulas específicas sobre anfíbios e falamos também sobre as aves lá no conteúdo de répteis. Prosseguindo, qual que é a relação evolutiva que nós vamos encontrar? Nós temos aqui 4 grandes grupos que nós vamos estar estudando no ensino médio, que são os equinodermos, que são deuterostômios também, os cefalocordados, que nós já comentamos um pouquinho sobre os anfíoxos, também os urocordados, os tunicados, né, e os vertebrados. Tá? Então, temos mais grupos de deuterostômios? Temos, tá? Temos mais grupos, que você também pode estar pesquisando aí para poder aumentar um pouquinho o conhecimento sobre os animais. Vamos lá ao nosso quiz. Essa pergunta aqui é bem cabeluda. Vamos lá. Os grupos dos cordados apresentam a notocorda como característica fundamental que define o grupo. Protocordados, cefalocordata e urocordata, podem ou não manter a notocorda na fase adulta. O grupo de protocordados que podem perder essa característica é alternativa A, vertebrata, alternativa B, cefalocordata, alternativa C, urocordata ou alternativa D, craniata. Pensem lá um pouquinho, pessoal. Então, galerinha, suave na nave, quero deixar um recadinho para vocês antes da gente passar para a nossa correção do slide. Não se esqueça de fazer o registro de frequência no Classroom, tá? Como que você faz isso? Galera, basta você clicar no link da atividade obrigatória, realizar a atividade, enviar a atividade e prontinho, garantiu a sua frequência. Descobriu, pessoal, qual é o grupo de protocordados que pode perder a notocorda no estágio adulto? Tá? Vamos retomar a pergunta, que grupo é esse? São os urocordados, tá, pessoal? Cefalocordata vai manter essa característica na fase adulta, vai manter a notocorda. E vertebrata e craniata não pertencem ao grupo dos protocordados, belezinha? Vamos prosseguindo aqui. Um exercício. Considere as seguintes estruturas. Estrutura 1, notocorda, e estrutura 2, fenda faringiana. Fendas branquiais. Tá? Só estou confundindo um pouquinho com cefalocordado.
Assinale a alternativa da tabela a seguir, que indica corretamente a presença dessas estruturas durante o desenvolvimento embrionário dos grupos de animais mencionados. Tá? Então, vamos analisar a tabelinha agora. Então, eu tenho a tabelinha aqui com protocordados, vertebrados de respiração branquial e vertebrados de respiração pulmonar. Alternativa A, protocordados ele coloca 1, para vertebrados 2, para vertebrados de respiração pulmonar 1 e 2. B, protocordados 1, vertebrados 1 e 2 e vertebrados de respiração pulmonar 2. Alternativa C, protocordados 1 e 2, vertebrados de respiração branquial 2, vertebrados de respiração pulmonar 1 e 2. Alternativa D, protocordados 1 e 2, vertebrados de respiração branquial 1 e 2 e vertebrados de respiração pulmonar 1. Alternativa E, protocordados 1 e 2, vertebrados de respiração branquial 1 e 2 e vertebrados de respiração pulmonar 1 e 2. E eu já deixei ali os links ali embaixo para poder visualizar, beleza? Tempo para vocês. Então, galerinha, tranquilo? Conseguiram encontrar a resposta? Essa questãozinha um pouquinho mais complicada. O que nós estamos trabalhando? Que estruturas estão presentes nos cordados aqui, tá? Que tem na fase embrionária, tá? Na fase embrionária, nós temos em todos esses grupos a presença da notocorda e das fendas branquiais. Então, quem assinalou a alternativa E, acertou. Lembrando que na fase adulta, em alguns casos, essa estrutura notocorda pode ser perdida. Vamos lá? Então, vertebrados. Vamos trabalhar agora só sobre esse grupo aqui, que tem como característica, tá, o encéfalo e o crânio. Tá? Então, característica de vertebrado. Vamos lá? Então, o primeiro grupo que nós vamos trabalhar aqui dentro de vertebrados são os agnatos. Quem são esses agnatos, pessoal? Os agnatos vão ser aqueles peixes que não vão ter mandíbula, tá? Não são mandibulados, que são as feiticeiras e são as lampreias. Tá? Que características que eles têm? Vamos acompanhar no slide. Eles não são monofiléticos, eles não têm a mesma origem em comum. Também não possuem maxila, como a gente já falou aqui agora, nem muito menos mandíbula. Tá? Boca circular, que ele vai utilizar como para sugar. Nadadeiras bem desenvolvidas e podem ser carnívoros ou ectoparasitas, como nós temos aqui. Tá? As lampreias, notem a boca circular aqui, que é utilizado para sucção, e também nós vamos ter as feiticeiras também, que vão ser carnívoras, enquanto as lampreias vão ser um hábito mais relacionado ao ectoparasitismo. Prosseguindo. Peixes cartilaginosos.
Notem, pessoal, que agora a gente tem uma visualização mais próxima da nossa vivência. Então, estamos falando de lampreyas, que são vertebrados mais conhecidos, de tubarões, de arraias, de peixes. Então, estamos mais próximos daquilo que a gente consegue observar. Tá? Então, vamos continuando lá. Peixes cartilaginosos têm um esqueleto interno, que é feito de cartilagem. Tá? Além da presença desse esqueleto interno feito de cartilagem, nós temos também uma nadadeira caudal bem desenvolvida. Tá? Então, nadadeira caudal bem desenvolvida também. E divide-se em dois grupos. Elasmobranque, que vão ser tubarões e arraias, e um grupo um pouquinho menos conhecido, que são as quimeras, que pertencem aos holocéfali. Tá? Então, eu trouxe aqui um elasmobranque, um tubarão. Vamos observar aqui nesse slide, que a gente já consegue observar com detalhe, a presença aqui, ó, das brânquias que não são protegidas. Então, as brânquias, pessoal, elas vão ter uma proteção no próximo grupo de peixes que a gente for estudar, tá? Que vão ser os peixes ósseos. Vamos prosseguindo? Então, o primeiro grupo que a gente vai trabalhar são os elasmobranque, que são as arraias e os tubarões. Os tubarões, eles têm um detalhezinho bem legal, que são as ampolas de Lorenzini, tá? Que eles conseguem perceber a presença de uma presa embaixo da areia, por exemplo, tá? Simplesmente analisando os sinais elétricos dessa presa. Bem bacana, né? Tá? Então, não adianta você se esconder embaixo da areia para fugir de um tubarão. Ele vai acabar te encontrando. Prosseguindo. Os holocéfalos são um pouquinho menos conhecidos, porém também são peixes cartilaginosos. Notem, eles vão apresentar agora um opérculo, uma pequena proteçãozinha na brânquia, um pouquinho diferente do tubarão ali. Tá? Então, em algumas literaturas, eu encontrei que as quimeras podem ter desenvolvido os peixes ósseos, dado origem aos peixes ósseos aí. Vamos lá? Então, os peixes ósseos, que é o nosso próximo grupo que nós vamos trabalhar, que é aquele que quando você vai no final de semana, quando ia, na verdade, no final de semana, antes da pandemia, pescar com os parentes, você conseguia pegar bastante peixes ósseos aí. Tá? São mais conhecidos. Você vai na peixaria, mais conhecidos realmente. Então, o que nós vamos ter aqui? Um endoesqueleto ósseo, tá? Então, o osso não é mais somente cartilagem, é mais rígido. Nadadeira caudal também bem desenvolvida, tá? E também um opérculo protegendo as brânquias. Sabe quando você está lá pescando e você observa as brânquias estão dentro de uma estrutura? Aquela estrutura que protege as brânquias é o opérculo. Belezinha? Só que esses grupos de peixes ósseos, eles se dividem em dois. Vamos lá? Esses grupos são os peixes com nadadeiras raiadas, ou seja, formando raios, que nós temos os actinopterígios, tá? E eu trouxe uma coisinha aqui para vocês, que é uma perguntinha de um actinopterígio. Olha só que perguntinha legal. Um peixe foi jogado de um prédio de 20 andares. Que peixe é esse? Alguém já sabe a resposta? Vamos lá? Quem assinalou que esse peixe é o atum? Acertou. Belezinha? Então, o atum é um actinopterígio aí, para a gente poder recordar. Vamos dar sequência? Nós temos também os sarcopterígios, tá? Um nomezinho um pouquinho complicado, mas o significado é bem simples, que são os peixes de nadadeiras carnosas, tá? Então, a gente pode observar aqui, tá? Que eles não vão apresentar aqueles raios aqui, igual os actinopterígios, tá? E pode ser a partir de um peixe de sarcopterígios que pode ter evoluído por ter surgido um anfíbio. Tá? Então, existe um estudo aí na história natural desse grupo também. Então, vamos para o nosso próximo quiz. Uma professora resolveu aplicar uma prova prática sobre peixes. Ela colocou em cada mesa um exemplar. Pediu para que os alunos escrevessem se era um peixe ósseo ou cartilaginoso. Os alunos concluíram que se tratava de um peixe ósseo, pois observaram a alternativa A, as brânquias desprotegidas, sem presença de opérculo. Alternativa B, a boca localizada na região ventral. Alternativa C, a presença de cloaca. E a alternativa D, a boca localizada na região anterior. Tempo.
Então, pessoal, conseguiram? Vamos analisar essa resposta? Então, ele quer saber que peixe que eles observaram, se é realmente um peixe ósseo. Por que é um peixe ósseo? Porque ele vai apresentar uma boca localizada na região anterior. Tubarões e arraias, eles têm a boca localizada na região ventral, na parte de baixo. Belezinha? Vamos lá. Nós vamos trabalhar também anfíbios e répteis na aula de hoje. O que eu estou trabalhando dentro de anfíbios? Tá? São o primeiro grupo que começou a ocupação do ambiente terrestre, tem origem dos sarcopterídeos, tá? Daqueles peixes com nadadeiras carnosas. Além disso, eles têm essas nadadeiras, eles vão se tornar membros dentro desse grupo aí, tá? E dependem da água para a reprodução. Eles se dividem em 3 grupos, tá? Que são os anuros, os urodelos e também nós temos os ápodes. Vamos dar uma olhadinha neles? Nós temos aqui os urodelos, que vão ter corpo alongado e presença de cauda, tá? Então, tem corpo alongado e cauda, urodelo. Temos também os anuros, que anfíbios sem cauda, tá? Então não tem cauda, é um anuro. E se ele não tem as patas, ele vai ser chamado de ápode. É um corpo alongado e é vermiforme. Tá? Então são as principais características desse grupo aí. Nós temos aqui mais um quiz. O que está dizendo esse quiz? Com relação à conquista do ambiente terrestre, alguns autores afirmam que as briófitas são os anfíbios do mundo vegetal. Essa afirmação é feita por quê? A. Briófitas e anfíbios dependem da água para a reprodução. B. Briófitas e anfíbios não dependem da água para a reprodução. C. Briófitas e anfíbios realizam fotossíntese. Ou D. Pertencem ao mesmo grupo. Tempo. Então, galerinha, belezinha? Conseguiram responder ali? Então, quem assinalou que briófitas e anfíbios dependem de água para a reprodução, acertou. Então, vamos dar sequência à nossa aula. Então, vamos falar aqui rapidinho agora sobre répteis, que são um grupo que vai apresentar ovo com casca, pele seca e pulmão bem desenvolvido. Se eu incluir as aves nesse grupo, eu vou chamá-lo de reptília, e se eu não incluir as aves, eu chamo de répteis. Vamos lá. Quem são os répteis? Então, eu trouxe aqui para vocês que os répteis vão ser os quelônios, nessa primeira imagem, que vão ser as tartarugas, cácados e jabutis, que eles têm como característica placas ósseas formando carapaças. Temos também o grupo dos crocodilianos, que essas placas córneas são maiores, são mais grossas, inclusive, e têm glândulas lacrimais e são semiaquáticos. Temos também os escamados, tá, pessoal? Que são lagartos, camaleões, iguanas, serpentes e anfisbenas, que temos aqui um representante no grupo ali, que é o ser vivo que está ali no meio. Belezinha? E também nós vamos apresentar aqui as aves. Será que as aves são répteis? Na realidade, pessoal, se eu incluir as aves dentro do grupo
dentro dos répteis, nós temos o grupo de Reptilia, como nós já mencionamos anteriormente. O que eu trouxe aqui para vocês? Uma musiquinha para a gente poder lembrar, tá? Então vamos cantar essa musiquinha, vocês já conhecem, né? Malandramente. Diz assim: malandramente, o anfíbio inocente, da água é dependente, resolveu que sair. Malandramente, veio o ovo com casca, território ocupando, casca grossa surgir. Ocupada, a terra já foi ocupada, ovo com âmino e também com casca, importante para poder evoluir, para poder evoluir, para poder evoluir. O que eu quis falar sobre essa música para vocês? A importância do ovo com casca para a ocupação do ambiente terrestre. Então vamos dar sequência aqui com mais um quiz, tá? Que diz o seguinte: as aves compartilham com os répteis algumas características que permitem colocar elas dentro do grupo Reptilia. Assinale a característica que permite essa classificação das aves. Alternativa A, pescoço em S. B, ovo com casca e âmino. Alternativa C, reprodução dependente de água. E D, andar na ponta dos dedos. Tempo para vocês. Então, belezinha, galera? Por que nós vamos classificar as aves dentro do grupo Reptilia? Vamos analisar aqui, justamente porque ela apresenta ovo com casca e âmino. A gente classifica a ave como dinossauro se ela tiver pescoço em S e também andar na ponta dos dedos. Belezinha? Vamos à nossa última pergunta, que diz assim: a expressão chorar lágrimas de crocodilo é utilizada na língua portuguesa quando alguém finge um sentimento de tristeza. Essa expressão surgiu a partir da observação de gotas que escorrem das glândulas de sal próximas aos olhos dos répteis e de algumas aves marinhas. Qual a importância dessas glândulas para esses animais? Reflita um pouquinho e já vamos vir com a resposta. Beleza, pessoal? Vamos lá? Vamos responder a questão: qual a importância dessa glândula para esses animais que vivem em ambiente salgado, tá? Vamos analisar aqui que essa glândula ela contribui para a manutenção do equilíbrio osmótico, ou seja, vai eliminar o excesso de sal. Por isso que nós temos as lágrimas de crocodilo. Nas espécies marinhas, esse sal ele é proveniente da alimentação desses grupos aí, tá? Então, o que nós vimos na aula de hoje? Nós vimos as características de um cordado, os 3 subfilos presentes nesse grupo, trabalhamos equinodermos, peixes e anfíbios também. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, de ter essa contribuição, estar mais pertinho de vocês todo esse tempo. Muito obrigado, abraço e tchau, tchau.